Vamos nessa, galera! Vai começar aqui, deixa eu chamar já o nosso querido amigo. A primeira live do Avaí Fute Mesa. Uma entrevista muito bacana aí com vocês. Vou botar aqui meu bolinho adentro daqui a pouco o recinto. Já adentrou. Salve, salve, boa noite, Paulinho. Boa noite, Soneca. Prazer, saudade. Ó, tô com um bonezinho que nem o Ronald ontem, hein, Ronald? Só que tá dando reflexo, teu boné tá todo branco, cara. Agora que eu tô vendo o escudo do Fluminense ali. Show de bola, show de bola. Primeiramente, quero deixar boa noite aí pra galera, agradecer a todo mundo que tá entrando aí, né? Estamos dando aqui um tempinho pra galera lembrar, pra galera entrar aqui na live. Obrigado. Essa é o Avaí, é a live do Mais Que Um Clube, a live do Avaí Fute Mesa, onde a gente vai trazer sempre alguma personalidade do futebol de mesa para participar, bater um papo aqui com a gente, bater um papo hoje. Hoje aqui tenho a honra de trazer Paulinho Quartarone, meu guru, futebol de mesa, para ser o primeiro entrevistado aqui nessa live do Instagram nesse momento. Tudo bem, Paulinho? Se apresenta aí para a galera, vamos lá. Muito legal. Para mim é uma honra, muito feliz pelo convite, agradeço aí a turma do Avaí, pessoal querido, e é sempre um prazer estar falando sobre futebol de mesa, e nesse momento em que nós todos estamos aí com saudade do nosso esporte, acho importante a gente seguir aí mantendo a chama de todas as formas possíveis, né? Porque o momento é um momento de reflexão, de introspecção, mas a gente não pode deixar nosso esporte, que tanto vem conquistando espaço aí no Brasil, a gente não pode deixar nosso esporte cair nesse momento. A gente tem que manter a chama acesa para que assim que passe, porque vai passar, a gente volte com tudo aí, praticando o esporte que a gente tanto ama e tanto valoriza. Show de bola. Antes de eu entrar nas perguntas mais voltadas ao futebol de mesa, queria saber contigo aí, como é que tá o Rio de Janeiro, cara? Como é que tá aí a minha terra diante desse momento da quarentena? Só notícia ruim tá chegando aí do Rio, né? Como é que tá o Rio nessa quarentena? Acaba que a gente não vê muita coisa pela rua, né? A rua, eu tenho percebido um movimento maior aqui, eu moro aqui numa área bem movimentada, um movimento, por exemplo, agora está um movimento grande aqui de carros, e a gente entende que a coisa está um pouco pior do que o que aparece na televisão, mas a gente não vê. Né? Então o Rio tá abaixo do que costuma ser, né? Muito triste isso, né? Nosso Rio aí sempre muito movimentado, praia, enfim, mas é necessário, né? A gente precisa ficar em casa, precisa preservar os nossos familiares e nos preservar, enfim. Mas o Rio está aqui, continua lindo, daqui eu vejo Cristo. É complicado. Saudade aí dos amigos, saudade do meu pai, meu cachorro também, é tudo aí do Rio. Então eu tô sempre ligando pro velho também para saber como é que tá a situação no Rio de Janeiro. Aqui em Floripa parece que é o melhor lugar do Brasil, assim, aqui no sul, região sul, em relação ao corona. O sul. Aqui o comércio está reabrindo com restrições, restaurante em alguns lugares já até reabriram. E Floripa até, inclusive, é a cidade que está com menos casos. Aqui está lidando melhor, vamos dizer assim, né, com essa situação aí. Mas também tomando cuidado, lógico. Não está imune, não. Mas está um pouco melhor. Quando é que a gente ia imaginar, né? Quando é que a gente ia imaginar passar por isso, nesse momento? Muito ruim, muito ruim. Mas que sirva de reflexão aí para o ser humano, né? Para que a gente possa aí sair dessa com um pensamento diferente em relação à forma da gente encarar a vida, né? Acho que é verdade. Se isso acontecer, pelo menos para isso vai valer a pena, né? Apesar de toda a tristeza aí que a gente vem, né? Amigos, conhecidos, pessoas queridas aí se perdendo, perdemos o nosso Suda. Isso aí foi demais. O Suda eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Hamilton, né? Lá na praça, nem era federado, 2010, 2009. E sempre foi uma figura muito querida, muito bacana, jogava sempre com muito bom humor, gritando Suda, desde aquela época lá. A gente jogava, tomava uma cerveja depois do campeonato, todo domingo de manhã. Então é um grande amigo aí, futebol de mesa aí, que eu perdi. O futebol de mesa perdi uma grande figura. É engraçado que ninguém se irritava com
Às vezes a pessoa ia chutar, perdia um chute porque ele grita na hora, mas ele conseguia fazer com que as pessoas não ficassem chateadas com o grito dele, né? Ele conquistou isso. Legal, era o único que tinha essa façanha mesmo. Acho que... Fica aí um abraço aí pro Sul da homenagem aí. Uma das maiores figuras aí que o futebol de mesa teve, com certeza. Verdade. Isso aí. Vamos então começar agora o nosso papo aqui com o futebol de mesa. Tô vendo que a galera já tá entrando, tá ficando. Vamos lá. Paulinho Quartarone, ex-campeão estadual, campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. Esses são os títulos individuais. De equipe, se eu não me engano, você foi 2 vezes campeão brasileiro. Você me corrija aí se eu estiver enganado. Muitos títulos, eu me perco. Uma vez campeão brasileiro. Uma vez, pelo Tijuca. Uma vez. Foi uma vez só? No segundo você já estava no Fluminense, é verdade. No segundo do Tijuca você estava no Fluminense. Então, uma vez campeão brasileiro, campeão carioca pelo Fluminense uma vez. Não sei se você já foi pelo Tijuca. Você chegou a ser pelo Tijuca? Eu fui 2 vezes pelo Tijuca e os outros 4 pelo Fluminense. Meu primeiro título estadual foi 3 pelo Tijuca. Sim, show de bola. Então, cara, quero que você se apresente um pouco aí para a galera, fale um pouquinho aí dessa tua trajetória. Primeiro, eu quero que você diga como é que o botão entrou na tua vida, como é que você começou a jogar botão, como é que surgiu essa paixão? É a história de sempre, né? Quer dizer, a geração aí que os adolescentes dos anos 80, final dos anos 70, jogou muito botão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, jogou muito dadinho, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu não fui diferente, passava dias inteiros jogando, joguei muito no Estrelão, mas isso se perdeu. Eu tinha minha caixinha guardada, que eu sempre conservei, mas aí eu já aos 40 anos, passeando pelo Shopping Tijuca, me deparei com a loja Botão FC, a loja do Baruch, eu olhei aquilo, falei, ué, caramba, botão. Aí parei, era um sábado de manhã, o Baruch, muito solícito, me recebeu com todo carinho, me explicou, conversou um tempão comigo, e já falou que ele tinha uma liga, a RCB, e logo depois chegou o Aires para jogar, ele tinha uma mesa bem na frente da loja, e logo depois chegou o Aires, que eu já conhecia, velho conhecido, eu falei, ué, Alexandre aqui, pô. E o Alexandre tinha combinado com o Márcio, que era um amigo também que joga na RCB, tricolor também. Eles tinham combinado de jogar e eu parei um pouquinho para olhar e dali para frente eu não parei mais, né? Logo depois, isso foi em 2010, logo depois teve o Baruch que organizou a Copa do Mundo no Shopping Tijuca, que foi um sucesso. Foi um evento maravilhoso e eu participei, perdi as 3. Lembro que meu primeiro jogo foi com o Diogo Praça. Meu primeiro jogo valendo alguma coisa com o Diogo Praça. O Diogo novinho, me deu de 4-0, não vi nem a cor do dado. Mas a partir dali eu falei, eu quero voltar, quero voltar, quero jogar bem, quero ser competitivo. E comecei a me dedicar. Não sabia ainda da FEFUMERJ, né, que existia uma federação. O Baruch me convidou, eu fui jogar na RCB, e aí na RCB que eu comecei a me desenvolver. E logo depois teve a SBAC, aí surgiu, o Alexandre estava indo jogar na SBAC, me chamou, aí eu soube que tinha uma federação, que existia uma organização, e aí eu não parei mais. Mas aí tu foi... Tentei conciliar, ainda conciliei por um tempo a RCB e a federação, que tenho muito respeito e muita gratidão pela RCB. Só te interromper rapidinho. Você entrou na federação, foi em 2011, foi isso? Pelo que eu entendi aí da tua história. Foi em 2011, no final de 2010. No final de 2010 eu joguei a última etapa. Eu comecei a jogar no primeiro semestre, aí veio a Copa do Mundo, aí no segundo semestre pintou a ASBAC, eu me federei, joguei a última etapa na prata. Fui vice-campeão, 2 partidas, minha primeira final, que eu joguei com o André Espínola, excelente jogador, 2 partidas maravilhosas. Ele foi campeão, eu fui vice, subi, e comecei em 2011 vislumbrando jogar a temporada inteira, mas ainda num processo de aprendizagem e aprendizado e tal, e tentando conciliar a RCB.
né? Então, 2011 eu ainda faltei etapa. Lembro que tinha a Copa Rio que eu não ia, porque tinha RCB. E aí, na virada de 2011 para 2012, eu lembro que eu estava ainda nessa questão de vou jogar um, vou jogar outro, e eu recebi um telefonema do Adriano, querido Adriano, meu amigo, e o Adriano falou para mim, cara, que você precisa saber o que você quer, porque você quer ser campeão estadual? Aí eu falei, eu quero, mas então você precisa escolher, porque nessa semana coincidia, eu tinha uma etapa na federação e uma etapa na RCB. E ali foi um grande marco, porque o Adriano me incentivou. Nesse ano eu consegui me sagrar campeão estadual na última etapa. Tijuca, aí, né? Aí tu já estava no Tijuca. No Tijuca, aí já pelo Tijuca. E aí não parei mais. Aí me dediquei, me treinei muito. Eu jogava partidas, eu e Aires no Tijuca, a gente ficava até depois de meia-noite. Chegava até em casa, hoje, né? A patroa emborrada. E eu jogava. Eu acho que é o caminho. Claro que a gente não pode dizer que só o treino, né? Senão você também diminui um pouco o esporte. O esporte é um esporte também de talento, de estratégia, de inteligência. Sim, óbvio. Mas como qualquer esporte, você tem que se dedicar, tem que treinar, né? Tem que levar a sério. E eu fiz isso. Uma coisa, Paulinho, falando de treino, chegou a hora, inclusive, reza a lenda, vou ter que te fazer essa pergunta. Reza a lenda que Paulinho dava 1000 chutes por dia. Treinava todo dia dando 1000 chutes. É verdade ou é mito? Não, nunca. Eu gostava de chutar, mas 1000 é muita coisa. Mas eu sempre digo, eu sempre falo isso, o futebol de mesa é um esporte de leitura de dado. O tempo inteiro você tem que estar prestando atenção na posição do dado. Não adianta você jogar por jogar, não adianta você dar 1000 chutes se você não está fazendo daquilo um aprendizado, você não está prestando atenção como é que o dado está posicionado, né? Senão você não aprende, senão fica uma coisa mecânica e você não entende o jogo, né? Então, o treino vale a pena se você estiver atento para essas coisas. Fundamentalmente, que é o grande charme da nossa modalidade é a questão da leitura do dado. Né? O dado, você tem que fazer, chutar, tocar, enfim, atuar de acordo com a maneira como ele está posicionado. Isso é fundamental. Quando você entende isso, você começa a se desenvolver. Então vamos lá. Paulinho, você jogou no Tijuca, né? Aí em 2015 você foi para o Fluminense. Vamos falar por partes, até para não te dividir aí, quando eu for perguntar alguma coisa, Tijuca, Fluminense. Vamos falar primeiro do Tijuca, a tua primeira fase na federação. No Tijuca você foi campeão brasileiro, ganhou o Carioca de Equipes no Tijuca? Foi campeão Carioca de Equipe também? Não, fomos vice-campeões. Não, vice-campeão? Chegamos a disputar uma quantos individuais você ganhou? Individuais, campeonatos estaduais individuais, pelo Tijuca eu ganhei duas vezes. 2. Se eu não me engano... Como é que você vê... 2012 e 2014, porque eu fui para o Fluminense em 2013, em 2014 eu voltei para o Tijuca, em 2015 aí eu voltei para o Fluminense novamente. Aí ficou lá. Queria te perguntar o seguinte, como é que você vê esse teu momento no Tijuca, aquele clube que, aliás, infelizmente acabou, né? Teve problema lá, acabou o Tijuca. E qual o título no Tijuca que mais te marcou? Foi o Brasileiro de Equipes. O Brasileiro de Equipes, ele foi um negócio assim que a gente, até hoje, a gente quando se reúne, se lembra, a gente se emociona, porque porque nós éramos, nós não éramos os favoritos, a gente vinha se desenvolvendo, tinham grandes forças, times, o River, o Flamengo, não dá nem para citar, para a gente não esquecer, mas tinha muita gente boa, muito time fortíssimo, e a gente começando, né, numa formação que até na semifinal, a formação era eu, Aires, Adriano e o Gil. Né? Então, dos mais antigos, só tinha o Gil. Então, foi um negócio assim, muito, muito emocionante para nós, porque a gente queria muito e a gente conseguiu com muito esforço. Então, eu acho que esse foi o título mais emocionante, né? Se é que eu posso, se é que todos não sejam, né? Todos são emocionantes, mas esse eu acho que foi único.
Aliás, até aproveitar para te perguntar, você que pô, um grande campeão individual e de equipes, assim, tem preferência por algum? Você gosta mais de ganhar individual, gosta mais de ganhar a equipe? Os dois têm a mesma proporção para você? O que você acha? Eu confesso que o jogo de equipe ele te traz, ele é fantástico, fantástico, mas ele te traz uma responsabilidade, né? Uma coisa mais interessante. Eu fico mais confortável jogando individual, porque aí se eu perder, eu perdi, sou eu. Então eu fico mais confortável jogando individual, porque ali as consequências só eu vou arcar sozinho. Mas o jogo de equipe é muito, muito mais emocionante, não tenho dúvidas disso. Muito, 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 infinitamente mais emocionante. Mas eu me sinto mais confortável no individual, porque eu não tenho né, um erro você não. Mas qual você gosta de ganhar? Equipe ou individual? A equipe. Qual você gosta de ganhar? Equipe? De ganhar, a equipe é mais. Quando você ganha, a equipe é fantástico. Quando vem o resultado é muito legal. Porque aí você comemora com todo mundo. A gente também. Nós juntos tivemos aí também, lá pelo Fluminense, campeonatos também fantásticos. Vamos falar já. Vamos chegar no Fluminense. E do Tijuca, ainda falando então sobre o Tijuca ainda, para depois de partir para outra fase da tua carreira aí no futebol de mesa, tem algum jogo que te marcou mais? Qual seria esse jogo? Conta aí pra gente. Eu tenho jogos assim, eu tenho jogos épicos, tanto ganhando quanto perdendo. Eu já perdi partidas assim inacreditáveis. E também já ganhei partidas assim também muito interessantes. Eu diria que foi o jogo. Teve uma semifinal contra o Flamengo, nesse brasileiro, em que era dificílimo. A gente era assim, a gente sabia que era muito difícil. A gente tinha que e o encaixe. Você vê o time deles: Bruno, Ronald, Alan e Brainer. Olha só, Bruno, Ronald, Alan e Brainer. Semifinal contra esses quatro. Né? E eu acho que essa rodada, essa semifinal foi sensacional, porque o meu jogo estava muito difícil, estava empate, eu e Bruno, ninguém fazia gol. Eu lembro que primeiro tempo, se eu não me engano, terminou 0-0, e o Ares do meu lado, jogando com o Ronald, eu percebi que o Ares estava fazendo mais gol, eu falei, o Ares está ganhando, mas os outros dois eu não sabia, né? E, na verdade, o meu jogo era o que estava mais complicado. Até que na metade para o final do segundo tempo eu consegui fazer 1-0. Né? E aí alguém me disse lá que fez um sinal que estava bom, que estava... Enfim. E no final, eu acho que foi 2-0 o jogo, eu e Bruno, 2-1 para mim. Mas todos ganharam, né? Então eu acho que essa vitória contra um time fantástico, com jogadores fantásticos, do jeito que foi... Eu acho que essa foi bem emblemática para a gente nunca esquece. Deixa eu te interromper aqui, que eu vi um comentário interessante aqui, deve ter alguma sacanagem nessa aqui. O Ronald meteu aqui 11-1 nas BAC, o que é isso aí? Foi o Ronald. O Ronald, olha só, o Ronald foi meu primeiro trauma, porque você não conhece as pessoas, eu comecei a jogar lá nas BAC, tinha os abertos. Você também tem a tua história. Depois você conta a sua. Então, iam lá nas BAC, Pato Novo, não conheço ninguém, já conhecia alguns nomes, né? As pessoas falavam, Ronald vem, e o Ronald, e não sei o quê, e o Regis, né? Você tinha já os nomes, né? Os grandes nomes já. E calhou de eu cair com o Ronald a primeira vez. E eu fui lá, todo inocente, ruim pra caramba, começando. O Ronald, impiedoso, meteu 11-1. Meu primeiro grande trauma foi o Ronald. Aliás, o Ronald é o nome do meu primeiro grande trauma e atualmente do meu último grande trauma, que eu sou vice-campeão aí para ele aí esse ano, de 2019, na Sênior. Eu também tenho um trauma com esse rapaz aqui, aproveitando a deixa. Eu também, Pato Novo na federação, começando no Fluminense. Nem sabia que era Paulinho direito, fui jogar com ele 10-2 para esse louco aí. Pegou 10-2. Também tem esse trauma aí. Foi. Você com aquele Fredzinho. Eu olhei o Capela, que eu acabei de ler a mensagem do Capela aqui.
Eu olhei o Soneca com o Fred, um botãozinho pequenininho, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou quebrar esse botão. Pô, aí o Soneca todo desprevenido também, tomou um 10ão lá. Mas é legal, isso é muito bom, né? Essas coisas a gente não esquece. Essas coisas. Eu nunca dei um 10ão no Ronald, sou doido para dar, mas ele não deixa. Nossa, tu deve nem dormir mesmo. Porque não, assim, eu imagino. Ele não deixa. Quando eu começo ele para o jogo. Que eu conheço é você. O maior tarado pro meter 10 que eu conheço é você. Se você não conseguir meter 10 em alguém, deve nem estar dormindo aí. Não, o Ronald, eu ainda pego ele um dia. Um dia vai. Um dia a gente chega lá. É difícil. Eu ia até te perguntar isso, que eu ia ser a minha segunda pergunta, por isso que eu aproveitei aqui, nem preciso perguntar. Eu te perguntei do melhor jogo, eu ia te perguntar qual teria sido o pior. Talvez tenha sido então esse 11-1 pro Ronald, né? Ou ter algum outro que te marcou. Não, esse do Ronald eu estava começando, tudo era festa. Foi um trauma, foi meio traumatizante, eu fiquei impressionado, mas ao mesmo tempo me motivou, porque eu olhava esses caras e eu falava, pô, é verdade. Eu tenho uma história. Uma vez primeira vez que eu entrei no Salão da BB, eu falo isso. Primeira vez que eu entrei no Salão da BB para ver uma etapa, eu perguntei, não me lembro para quem, falei, quem é o cara aí? Aí alguém falou para mim, ó, é o tal de Regis. Aí eu falei, quem é o Regis? Aí me apontaram o Regis, ele estava jogando com quem que ele estava jogando, meu Deus? Daqui a pouco eu lembro. Ele estava jogando, eu fui ver, mas era um jogo assim de 9-6, os dois fazendo gols, um atrás do outro. Eu falei, meu Deus, quem são esses caras? Mas foi bom, porque eu falei, cara, se eu quiser ser alguma coisa nesse esporte, eu vou ter que jogar aqui nesses caras. Pô. Então foram referências, a do Ronald, essa do Regis, foram referências boas que me impulsionaram para querer mais, né? E me ajudaram. E pude me desenvolver assim. Com essas referências. Esse é o espírito, né? Mas eu também falei que eu levei 10 de você, foi o mesmo pensamento. Mas te respondendo, eu tenho um jogo também épico que foi também um jogo de federação, foi um jogo de primeira fase, se eu não me engano. Foi um jogo que isso aconteceu. Eu fiz 6-1 no primeiro tempo, no Pitico, que é um cara sensacional, que joga muito, joga demais. Daqui a pouco vamos contar a história dele. 6-1 nele no primeiro tempo, ele virou para 7-6 no segundo tempo. Assim, foi um jogo também. Esse me traumatizou, porque eu fiz 6-1, estufei o peito, falei, não perco mais, e a gente ainda brinca. Eu não me lembro onde, acho que foi em Petrópolis. Não foi? Foi em Petrópolis? Eu confundi. Eu acho que foi em Petrópolis, numa Copa Rio. Então esse jogo foi. Mas tive vários pro bem e pro mal. Vários jogos épicos. Vamos lá. Vamos sair agora do jogo, vamos para a segunda fase da tua carreira aí, o futebol de mesa. Aí surgiu, você já tinha ido para o Fluminense em 2013, né? Ficou um ano lá, depois você voltou para o Tijuca. Mas vamos falar de 2015, quando você entra no Fluminense. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque aí você entra no Fluminense que estava sem ser campeão desde 2007, começa um projeto de reestruturação, é o seu time do coração, e você entra como diretor, como presidente de futebol de mesa. Como é que foi isso para você, esse desafio, um sonho também que você realizou? Fala um pouquinho aí para você sobre esse início, essa sua entrada. O que te motivou aí para o Fluminense? O Fluminense é um amor muito grande na minha vida, né? O Fluminense e eu, como todo garoto, porque apesar de não parecer, eu joguei bola, não parece não, mas eu joguei bola. E quem viu fala que eu joguei. Começou. Aí, então, eu queria ter sido, mas não fui, não aconteceu. Eu também tive uma fratura de fêmur quando eu era criança, e aí não deu, não aconteceu. E eu, apaixonado pelo Fluminense, sempre falei, eu quero fazer alguma coisa alguma vez pelo Fluminense. E aí surgiu o futebol de mesa, um processo natural, e aí o Fluminense tinha equipe também, e na época o Zé Alexandre me chamava para ir jogar, me chamou para ir jogar, me convidou, eu como tricolor,
fiquei muito dividido. Tenho amigos muito queridos no Tijuca, né? Mas a questão do Fluminense me falou mais alto naquele momento. Eu falei, eu tenho que jogar no Fluminense. E aí tive a oportunidade também de estar liderando um projeto, né, no Fluminense, de estar lá à frente com os desafios que todo o clube, como o Ronald ontem teve a oportunidade de falar, né, de você manter um espaço num clube desse. Parece que é simples, mas não é simples, porque você... né, porque muita gente cobiçando aquele espaço, né, então a gente tinha esse desafio. O espaço que a gente tinha antes também, a gente acabou cedendo, e aí fomos para um outro espaço. Hoje temos um espaço também muito, muito bom, mas tem esses desafios, né? O desafio de você estar alinhado com o clube internamente, para a gente poder praticar o esporte, que é um esporte que a gente que gosta, a gente sabe que é maravilhoso, mas tem muita gente que ainda não compreende, né? Confunde com uma brincadeira. Não leva a sério. Não leva a sério. Então a gente tem que matar um leão por dia, mostrar resultado, mostrar que está movimentando o clube, né? Mostrar que é um projeto sério. Né? E uma coisa acabou... Oi. Falando tecnicamente, né? Quando você chegou no Fluminense, você teve um desafio. Que eu sei que eu tinha acabado de chegar, eu e Bandini tínhamos acabado de chegar no Fluminense, e foi um ano de 2014, o Fluminense não tinha equipe, não disputou o torneio de equipe 2014, estadual, se não me engano. Tava assim um projeto totalmente partindo do nada, eu e Bandini começando na federação, aí tinha tudo bem, tava o Sartre lá, tinha a galera que tava jogando, Zé Alexandre, Eduardo, Moisés, tinha a galera já que estava lá, mas o Ângelo, mas era um projeto que estava ali se iniciando, então você tinha esse desafio. Como é que foi para você encarar aquilo? Aí teve até o primeiro brasileiro já no início de 2015, se não me engano, a gente terminou em 6º lugar. Foi até uma vitória para o momento que estava o Fluminense ali todo. Como é que foi para você encarar isso? Você sair de um time que era campeão, que era o Tijuca, um time arrumado, campeão brasileiro, disputando estadual, enfim, tudo. Você trocar aquilo para ir para o Fluminense, tudo bem. Teve o amor pelo clube, mas será que teu lado jogador aí não te deixou em dúvida? Como é que foi essa mudança? Eu sabia que tinha um material humano bom lá, que tinha gente boa. E eu dei sorte, porque quando eu voltei, você estava chegando, Bandini estava chegando, né? E deu para ver logo de cara que vocês iam decolar, vocês iam se desenvolver. Então, ali, logo de cara, eu já tive... que vocês já estavam acontecendo, né? Quando eu cheguei, vocês já estavam lá, quando eu voltei. Né? Então, deu para ver que tinha um material humano bem interessante para seguir com o trabalho. E não deu outra, né? Você se desenvolveu, foi fundamental. A gente teve o Bandini, que hoje é uma referência aí para todos, também se desenvolveu muito. Né? A gente teve o Willow, não podemos esquecer do Willow, que passou lá, grande jogador. Tivemos a felicidade de contar por um ano com o Breiner, que também foi fundamental. Em 2017. Todos lá adoraram a passagem do Vamos chegar. Breiner, que era um cara que ajudava, ensinava. Enfim. Foi sensacional. Foi um momento feliz, né? Foi um encaixe bom e a gente pôde ter um ano maravilhoso. Vamos por parte. Agora, 2015. 2015 foi o início ali de tudo. O Fluminense, se eu não me engano, foi 6º no brasileiro, 5º no estadual, estava ali recomeçando. Mas uma coisa que eu particularmente ouvi, você chegar se emocionando nesse momento, inclusive, chegou a chorar. Romerito, a aproximação com o Romerito ali do Fluminense, futebol de mesa, como é que foi isso, cara? Como é que foi esse processo? Que eu sei que é o teu maior ídolo, me corrija se eu estiver enganado, mas... Romerito é porque... Grande, hoje tem cerveja aí com a gente, tudo mais. O time como é que foi do Fluminense, né? Meu também. O time então, nós tivemos esse privilégio, né? O time do Fluminense de 83, 84, 85 foi tricampeão e campeão brasileiro. Para minha geração, foi o time, né? Depois, agora a gente teve recentemente mais uma 2002, uma leva 2012. boa. Mas esse time, com o Romerito, para mim, foi o maior jogador que vestiu a camisa do Fluminense. E a gente teve a oportunidade de estar com o Romerito, de ter essa proximidade com os nossos ídolos. Isso aí nossa mãe do céu, isso é sensacional. E quando a gente
reinaugurou, né? Inaugurou a nossa sala, colocamos lá o nome lá do Romerito, a presença dele, as palavras dele. Acho que isso aí não tem preço. Acho que isso foi uma das maiores alegrias de estar podendo frequentar o Fluminense e estar vivendo esses momentos aí com esses grandes ídolos. E até para complementar, né, o assunto, eu falei do Romerito, que é o maior ídolo aí, falando de você, né, nesse momento, o maior ídolo que você tem no Fluminense. Depois vieram outros que apareceram pela sala, posso citar aqui o Samarone, Aldo, Tato, dessa galera aí que também apareceu lá, Búfalo, Gil, enfim, grandes jogadores. Como é que é essa emoção, Pintinho? Como é que é a emoção, cara? Como é que é ver essa proximidade, a galera indo lá no futebol de mesa, batendo papo, sentando com a gente, tomando cerveja? Como é que foi isso? É indescritível, né? Indescritível. Você ter essa oportunidade não tem preço. A gente que gosta nós somos apaixonados por futebol e os tricolores, né, em especial, os outros clubes fazem isso também, mas nós que somos apaixonados pelo Fluminense, meu Deus. Agora, recentemente, a gente teve na festa de aniversário do Fluminense, o Coração Valente tinha acabado de jogar, estava uniformizado, nós levamos ele com chuteiro e tudo lá para dentro da sala, tiramos foto lá dentro. Sensacional. O Coração Valente fez aquele gol lá contra o São Paulo, que a gente quase morreu no coração. Isso é sensacional. Eu não morri aquele dia, eu não morro mais. Sensacional. Enfim. Agora vamos lá, voltando ao futebol de mesa. A gente tinha que falar sobre isso porque anda junto. Essa proximidade dos ídolos com o futebol de mesa. Por isso que eu estou falando isso com o Paulinho, até para explicar para a galera aqui. A sala do Fluminense se chama Romerito. Eu esqueci o nome, não sei. Esqueci o nome dele. Júlio César Romero. Júlio César Romero. É a sala em homenagem ao Romerito. Por isso que a gente tem que citar também ali os ídolos. Mas aí teve todo esse processo, né, da estrutura do Fluminense, 2015 e tal. Chegou 2016. 2016 tem a volta do Pitico, né, grande figura Pitico. Se eu não me engano, foi em 2016 que o Willow veio também, não sei se ele chegou em 2015. Agora, ele começou lá em 2016, isso mesmo. E aí veio o primeiro título, assim, que talvez seja o título que inicia o reaparecimento do Fluminense como um time forte no futebol de mesa, enfim, já que não conquistava nada desde 2007, não tinha um título estadual. Falando em termos de título, né? Não conquistava nada desde 2007. E aí foi o título da Copa Rio, que foi o primeiro título. Até jogou eu, o Pitico, o Willow e o Bandini. Foi o primeiro título ali, no início da caminhada. Eu lembro que depois que a gente conquistou, a gente até sacaneou o Paulinho, chamando ele de pé frio, que a gente ganhou, quem não foi. A gente tinha que dar uma sacaneada nele. Mas, enfim, como é que você vê esse primeiro título, o início, né, da caminhada, aí, falando de equipe do Fluminense? Já vou falar um pouquinho individual também, para a gente dividir os assuntos. Não, sim, ali a gente percebeu que estava no caminho certo, né? Porque ganhamos a primeira, nós ganhamos depois porque eu vou avançando, senhor Leco. Pode avançar, depois a gente volta. Porque ali a gente, e foi o primeiro torneio, né, 4x4, né? Foi o primeiro com a nova forma de disputa. Foi o primeiro. É. Foi lá em Friburgo, o primeiro torneio. A gente tinha um material humano muito bom naquele momento. A gente tinha muitos jogadores. Então, eu não joguei, por exemplo, e nós ganhamos. Enfim, ali foi o começo de tudo, né? Que a gente passou a acreditar mais, né? Viu que dava para ganhar, né? Nós ganhamos confiança para que no ano seguinte a gente pudesse ter as conquistas que a gente teve. Beleza. Agora, antes de avançar, o teu primeiro título individual com o Fluminense, vamos partir um pouco também para o individual, para não falar só da equipe. Quando foi? Foi 2015, já no teu ano de estreia? Tu já foi campeão? Me recordo agora. Foi em 2013, se eu não me engano. Quando tu vestiu em 2013. Tu foi campeão, você chegou em 2013? Então fala aí como é que foi ser campeão individual também pela primeira vez pelo teu time do coração. Como é que é a sensação? Não tem preço, né? Não tem preço. Você botar a camisa do teu clube e poder ganhar alguma coisa é sensacional, pô. É indescritível. O título individual
posso escolher um título individual, agora eu vou emendar. Qual você escolheria? Mais te marcou? Dos 6 individuais que você tem estadual, e pode considerar a Copa do Brasil também. Qual que mais te marcou? Assim, eu gosto sempre do primeiro, né? É porque o primeiro, ele tem um contexto de amizade. 2012? Tem uma questão com o Adriano que eu citei, que foi o Adriano que me impulsionou, porque eu não sabia se queria, se não queria, e ele falou, cara, vai. E a gente estava muito próximo. Então teve essa questão da amizade muito forte, né? E o grupo do Tijuca é um grupo de grandes amigos e a gente começando junto. Então esse primeiro foi muito emblemático. E o primeiro com a camisa do Fluminense também. Então cada um pela sua particularidade, né? Teve valor. Todos têm valor, porque é muito difícil, viu? É muita gente boa jogando, você tem que estar concentrado o tempo inteiro. Para você ganhar um estadual, você tem que estar com sorte. É um conjunto, né? Então todos eu dou muito valor. Show de bola. Galera, pode mandar seus comentários. Até tô rindo aqui das besteiras que o Castelli está falando. Vocês podem mandar seus comentários aqui. Que depois eu vou fazer uma pergunta. Se vocês tiverem uma pergunta aqui para o Paulinho, pode mandar. É só besteira que o Castelli fala aqui. Vocês mandam aí as perguntas de vocês, que a gente um abraço aí para todo mundo, eu estou vendo, tá? Só para a gente não interromper, que a gente não perder o foco. Vamos falar um pouco mais de equipe. Aí chegou 2017, Fluminense bicampeão da Copa Rio. Aí a chegada do Brian, né, também, que deu mais um enchimento ainda maior para a equipe. O Fluminense é bicampeão da Copa Rio, campeão estadual, título que o Fluminense não conquistava há 10 anos, desde 2007. Como é que foi, então, 2017 para você? 2017, né? Esse ano foi especial. Pô. Esse ano nós não ganhamos o Brasileiro, né? Foi o Brasileiro que foi no Fluminense. Se não me engano... Foi o do Fluminense? Não, do Fluminense foi 2018. 2017 foi no Tijuca, se eu não me engano, ficou em 5º lugar. Ficou em 5º, né? Nós não ganhamos o Brasileiro, queríamos muito ter ganho, é um título que a gente persegue, mas é muito difícil. É muito difícil também. Muito difícil. Mas o estadual foi bem legal. A gente não ganhava há 10 anos, né? O último tinha sido em 2007. E aí ganhamos em 2017. Pô, foi bem significativo para nós. Bem marcante. Bem emocionante também. É sempre muito emocionante, né? Quando a gente gosta, ama o que a gente faz, o que a gente pratica, é sempre muito legal. É quando a gente é recompensado pelo esforço, né? Pela dedicação. Show de bola. Aí partimos para 2018, para a gente continuar no esquema de equipe. E aí o Fluminense consegue o tricampeonato da Copa Rio, que acho que vale até a pena a gente resenhar um pouco a Copa Rio, porque teve ali um pouquinho de polêmica, teve emoção aquela Copa Rio. E é vice-campeão brasileiro. A Copa Rio teve emoção, deixa eu explicar rapidinho para a galera o que houve, porque assim, a primeira rodada daquela Copa Rio teve o Fluminense A contra o Fluminense B. Aí o Fluminense A ganhou de 2-1. Só que aí no fim da segunda rodada, batendo papo, se eu não me engano, foi até o Bruno Romário que estava conversando comigo, falou, pô, vocês perderam o primeiro, empataram o primeiro jogo, o Fluminense B. Eu falei, não, a gente ganhou. Falei, na mesa tá que vocês empataram. Aí a gente foi verificar, em vez de estar 2-1 Fluminense A, que foi o resultado, estava 1-1. Por que estava 1-1? Vale a pena a gente falar isso aí. O Jota, que era o nosso responsável lá na época, era o treinador, ele jogou para o time B, ele jogou contra mim. Meu jogo contra ele foi 1-1. Em vez dele colocar o resultado da partida total, que foi 2-1 Fluminense A, ele botou 1-1. Eu e ele. Aí deu uma confusão. A gente avisou que houve um engano e tal, que foi 2-1, na verdade foi 1-1. Só que a galera não aceitou, falou que tinha que valer o que estava escrito, enfim, aí gerou uma confusão toda. A gente, lógico, ficou mordido ali naquela situação, porque a gente perdeu 2 pontos, né? Em vez de considerar 3 pontos, considerou 1 só. A gente saiu com esses menos 2 pontos, corremos atrás e acabou que o Fluminense foi tricampeão da Copa Rio, mesmo com esses pesares. E foi um dia totalmente especial, porque além dessa situação, o Fluminense fazia aniversário naquele dia. E se eu não me engano, de todos os títulos que o Fluminense tem no futebol de mesa, foi o único que a linha eram 4 tricolores, realmente. Que era eu, o Paulinho, o Pitico e o Bandini.
Então foi um título assim que foi mesmo. Foi especial. Né? Foi especial, agora, foi especial. Ó, o Jota aí nem me falha, ó, o Jota se manifestou. O entrevistado é você. Esse título. Não, mas foi isso mesmo, você disse tudo. Né? Foi legal porque eram 4 tricolores jogando, foi legal porque teve aquela polêmica, né? Aquela questão lá do equívoco no resultado, e a gente conseguir ganhar, que eu sempre falo, é muito difícil, você tem equipes fortíssimas, e, você ganhar. Então foi especial. Foi especial. São tantos, né? A gente poderia aqui, tantos momentos aí legais que a gente vive nesse esporte. Mas foi sensacional, foi especial. E aí, falando sobre o Jota rindo aí. Eu tô rindo do Jota aqui. Depois a gente deu uma risada pra caramba e tal, foi complicado. Depois o Fluminense foi vice-campeão brasileiro, um título ali que bateu na trave, né? E foi um título que foi um campeonato emocionante, porque foi no Fluminense e tinha o Desirê também, torcedor símbolo do Fluminense, acompanhando ali tudo. Queria que você falasse aí, antes que eu impressionante, demais. Impressionante. Desirê é um tricolor de arquibancada, né, bem conhecido, se caracteriza todo de tricolor, e ele estava sempre no Fluminense, a gente chamou ele para... vamos jogar aí, né, o brasileiro, e ele acompanhou os 2 dias, e no final, quando a gente perdeu, ele chorava copiosamente, o Desirê chorava. Foi emocionante. Foi impressionante. Demonstração de amor foi sensacional. E, aquele campeonato a gente podia ter levado, né? Era no Fluminense, mas a gente perdeu os pontos que não era para ter perdido. Faz parte. Vale a pena comentar sobre esse campeonato. Meus colegas estão até aqui falando. Foi a primeira participação do Avaí em Campeonato Brasileiro de Equipe. Está aqui o Eiroff falando. E ganhou o Fluminense. Eu perdi minha partida. Eu perdi também nesse jogo. Eu era do Fluminense. Hoje vocês estão me vendo a camisa do Avaí. Perdi então, pro eu jogo do Fluminense. Eu perdi para o Batata. E o Avaí ganhou do Fluminense. Foi realmente um grande... Aliás, vale comentar isso. O Avaí nunca perdeu para o Fluminense Futebol de Mesa. Ano passado também jogou 2 vezes com o Fluminense, uma empatou e a outra ganhou. Foi com o Fluminense B, não enfrentou o A. Mas o Avaí Futebol de Mesa... Vamos ter que igualar essa estatística aí. Sim. Para quem não sabe, eu estou falando muito de Fluminense, porque eu joguei do Fluminense até 2018, em 2019 eu fui pro Avaí, acabei indo pro Avaí. E 2019, como é que foi o Fluminense? O ano de equipes, novamente montou uma grande equipe, no Brasileiro acabou não obtendo o resultado esperado, terminou em 5º, né, no Brasileiro, não lembro qual foi a colocação. Acho que foi 5º ou 6º. No estadual, se eu não me engano, foi vice, né? Perdeu para a América na final. Foi isso, no estadual? Foi. Perdemos pro... Fala um pouquinho para a gente de 2019, então. Então, 2019, eu digo que foi um ano mais da gente estar se reestruturando, né? Nós perdemos atletas e a gente olhou um pouquinho para dentro, tentou desenvolver lá a turma que estava lá, que eu acho que no final das contas, isso é o que a gente precisa fazer, né? Mais do que nunca. A gente buscar novos atletas, desenvolver quem quer se desenvolver. Então foi um ano mais voltado para dentro, a gente sabia que ia ser mais difícil. Apesar disso, a gente conseguiu chegar na final, fizemos um campeonato, uma final parelha com a América, a gente foi lá perder lá no finalzinho, perdemos, se eu não me engano, 21-18, 22-19, eu não me lembro agora exatamente. Mas eu diria que a gente está num momento, né, de 2019 para cá, de reconstrução, de desenvolver novos talentos. Trocou muita gente, né, na equipe, né? Saiu muita gente, entrou. A gente tem a turma nova lá com muita vontade, né? O Cláudio, PC e vários outros. Tem o Ângelo que se desenvolveu muito. Tem muita gente boa lá. Então a gente tem que olhar para dentro, desenvolver quem está lá, quem está afim, buscar novos adeptos, que a gente precisa fazer isso o tempo inteiro, né? Já que nosso esporte ele é um esporte de muita luta para se manter. Enfim, então eu diria que a gente está num momento de reestruturação.
E Show de 2019 bola. espelhou isso. E 2020 a gente começou agora, acho que é a renovação, como você falou agora, né? Reestruturação aí do Fluminense. 2020 a gente está vivendo esse momento aí diferente para agora todos. tem o Corona, que a gente já vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Então, para encerrar, só mais uma pergunta sobre a equipe, para a gente falar mais do individual depois. Para você, qual é a melhor equipe? Tem alguma equipe de futebol de mesa que você considera a melhor que você viu jogar até hoje? Se quiser citar, você participou também, tranquilo. Qual é a sua opinião? Uma equipe. Qual que você mais gostou? Mas equipe, falando das pessoas ou do clube? Tem equipes fantásticas. Não, pode ser equipe, por exemplo, equipe do Fluminense 2015, do Vasco 2014, sei lá, equipe que você achou, e tecnicamente, falando resultados mesmo, para você considerou a melhor que você viu até hoje. Eu não saberia te dizer, não. Eu acho o América, no geral, fortíssimo, porque o América ele consegue ter uma unidade, né? A gente consegue enxergar uma unidade no América, um senso de cooperação interessante, e isso com os talentos que tem, isso sempre dá bons resultados, né? Então o América ele é legal nesse aspecto, né? O Flamengo sempre também consegue montar, desenvolver pessoas, né? Tá sempre forte, sempre estão sempre lá, né? Os dois estão sempre lá. O River também é um modelo sensacional, de tá sempre surgindo novos. Tá difícil você apontar uma equipe assim que tenha. Eu gosto muito do time que a gente formou quando nós fomos campeões estaduais. Eu achava que era um time também muito interessante, né? Então, ao longo desses anos foram formadas equipes fantásticas. Assim, eu acho o América um pouco mais estável, que consegue manter o mesmo grupo por mais tempo, mantém a base. Eu acho que isso faz o América um pouco mais consistente que os outros, né? Mas você tem o esporte cresceu muito, né? Você tem hoje muita gente boa. Você pega, você entra. Antigamente você olhava o teu grupo, você falava, o grupo está mais ou menos, dá para. Agora não, agora você não consegue ver jogo fácil. Não tem. É sempre muito difícil, porque todo mundo está se desenvolvendo. Isso é que é o legal. Talvez seja considerado um nível mais baixo do que outro. Você fala, isso aí é um nível mais baixo do que aquele rapaz ali. Na verdade, ele não é ruim, ele já é bom também. Então não tem jogo fácil, né? O cara, qualquer um joga. É muito forte, o nível realmente está muito forte. Muito Antes forte. Da gente falar um pouquinho do... Vai, continua. Não, então, você precisa estar sempre melhorando. Se você não melhorar, se você não evoluir, não melhorar a tua média de gols, você fica para trás. O pessoal está se desenvolvendo muito rápido. Não tem mais... Bom assunto. A gente diz, não tem mais bobo, né? Isso. Um bom assunto, uma boa pergunta para esse momento. Falamos de média de gols. Qual é a média de gol que você considera ideal para você manter um nível bom? Para disputar título. Acho que hoje em dia você tem que fazer pelo menos 3, né? Pelo menos 3. Assim, é claro que você tem atletas que têm características um pouco mais defensivas e que conseguem resultado com uma média menor, porque se estratégia de jogo mais voltada para a defesa e consegue, com uma média um pouco mais baixa, chegar a brigar. Mas, via de regra, eu entendo hoje que com uma média abaixo de 3 você não ganha, não consegue ser competitivo. Tem que começar tem que estar com 3 para cima. Show de bola. Queria perguntar agora sobre os seus títulos individuais, são 6. Qual é a motivação que você tem para conquistar o hepta? Você está sempre querendo, você fala, agora eu vou jogar mais relaxado e tal. E aproveitando também, fazer outra pergunta, para você responder 2 logo. Qual foi desses 6 o título individual mais difícil? Tá bom. Esse negócio de sempre você querer se motivar é interessante, porque você sabe que o cara que joga futebol de mesa ele fica muito tempo fora de casa, porque as competições são enormes. Você vai jogar, você vai de manhã, você volta no final da tarde, né? E para os casados, principalmente, é um tormento. Então, aqui em casa,
a minha primeira desculpa foi, quando eu for campeão estadual, eu paro. Aí ela falava, não, mas você já foi. Eu falei, não, mas agora eu quero, quando eu for bicampeão, eu paro. E a gente vai sempre procurando desculpa para poder alongar um pouco mais a carreira. Mas é isso, é você sempre querer se manter. Eu acho que isso é um desafio muito grande, você se manter competitivo. Pô, eu estou jogando há 10 anos, mas tem gente que está jogando há 20 anos e está lá em cima, está sempre, sabe? Isso é muito difícil, porque você tem que estar motivado, você tem que... É um conjunto de fatores, né? E esse é o desafio, eu querer me reinventar para conseguir me manter lá, estar brigando com os melhores sempre. Então eu quero me motivar, eu quero continuar ganhando. Estou chateado até não engolir a derrota para o Ronald no ano passado. Eu vou ficar com isso na cabeça. E assim, as mais difíceis... O modelo novo agora do campeonato, com finais, né, ele se tornou mais emocionante, mais difícil. Eu fiz 2 finais seguidas com Ares épicas, assim, dificílimas, que a adrenalina, porque antes o campeonato de ponto corrido, que também é interessante, mas ele não tem o peso de uma final que vale o ano todo, né? Então as finais mais difíceis são essas agora com a previsão de final, e as 2 que eu tive com Ares, que eu ganhei, as 2 últimas foram dificílimas. Foi a conta certa para ganhar. Show de bola. Deixa eu ficar de olho aqui no tempo, porque as lives duram 1 hora, a gente acha que tem uns 10 minutinhos aqui. E eu queria perguntar agora sobre a sua nova função, que você agora faz botões. Como é que surgiu essa ideia de fazer botão? Você está arrebentando os botões. Sabe que para elogiar teus times tem que estar bom mesmo. Os times tão bonitos, tão bacana. Como é que está esse processo aí? Conta um pouco para a gente sobre isso. O que acontece? Existe o botonista que gosta de jogar com o mesmo time, e existe o botonista que não aguenta jogar com o mesmo time. Eu sou daqueles que não aguentam jogar com o mesmo time. Eu quero mudar, eu enjoo. Não aguento ficar jogando com o mesmo. E eu gastava muito dinheiro com o botão. Eu quero comprar um time, daqui a pouco eu quero outro, daqui a pouco eu quero outro. Aí eu falei, pelo amor de Deus, peraí, pô. E se eu começar a fazer os meus botões, será que dá certo? E eu comecei a prestar atenção. O Leandro Galalite que morava aqui do meu lado, estava num processo de mudança para Portugal, estava muito solícito e tal. E eu falei, eu vou colar com ele para aprender, vou ver que bicho vai dar. E fui. Aí comprei um torno, enfim, fui aprendendo. Eu ainda erro demais, mas é muito gostoso, é um hobby, né? Virou um hobby para mim. Eu faço time, eu não quero vender. Quero que fique você está vendendo, né? Você está vendendo? Não, é difícil. Eu fiz alguns pontuais. Mas além disso, eu ainda tô aprendendo, né? Eu sou um perfeccionista nesse negócio. Eu não gosto de fazer troço torto, troço... Tá caprichando. Tá então muito bonito, um processo, realmente, mas eu estou me divertindo, muito legal. Processo de você pensar. O Pitico fala que eu só faço um botão feio, só jogo com botão feio. Eu gosto, né? Eu gosto. Fazer o quê? Fala aí, Pitico, vamos lá. Vamos pauta aqui o tempinho. Eu acho que vale a pena contar alguma história. Conta uma história aí. O Pitico é uma figura até folclórica de futebol de mesa, grande figura, grande amigo que nós temos. Uma história aí que te marcou do Pitico. Vamos se divertir um pouquinho. Fala aí a respeito. O Pitico, tem várias. Uma vez lá no Tijuca, foi até numa terça-feira no Tijuca, no torneio que tinha lá. Eu estava jogando, acho que quartas de final, semifinal com ele, e eu estava ganhando o jogo, e ele teve um lance maluco lá, que ele tinha que chutar, mas ele estava sem ângulo, estava quase na bandeirinha de córner, e ele tinha que chutar. E ele prepara, com aquele olhão arregalado dele. Aí eu falei, tô. Aí ele falou, vou fazer esse gol. Aí ele chutou para trás, para bater num botão dele e entrar. É assim, 1 em 1 milhão. E não é que ele fez a porra do gol, desculpa o palavrão, não é que ele fez o gol,
E depois que ele fez esse gol, ele falou, não jogo mais, acabou o jogo, eu ganhei, aceita. E ficou essa polêmica, eu falei, Pitico, não, tu fez o gol, mas o jogo tá rolando, pô. Não, aceita, cara, você perdeu, pô, eu não jogo mais. E sentou e não quis jogar mais. E ganhou o jogo, porque ele fez esse gol. Isso está filmado, tem que até que resgatar. Eu vi. Acabou o jogo, pô. A gente chorava de rir. Mas o Pitico tem vários. O Pitico é uma figura folclórica. Galera, alguém tem uma pergunta para fazer para o Paulinho? Bota aí para a gente perguntar, que a gente está se aproximando do final, para fazer uma pergunta aí da galera, se alguém tiver. Pô, já acabou? Coloca aí. É porque tem uma hora a live daqui a pouco ela se explode. Esqueci como é que é o tema. Muito legal. Daqui Queria a pouquinho. agradecer antes de mais nada. Antes que o tempo fique... Não está acabando ainda não, cara. Então tá bom. Então vamos. Quero te fazer uma pergunta papum agora, mas é papum. A gente tem que aproveitar o tempo que falta. Seu top 5 do futebol de mesa. Nossa senhora, pô, eu vou cometer muita injustiça aqui, meu Deus do céu. Isso é normal. Bom, aí você tem que se reportar a quem ainda joga, quem não joga mais. Assim, eu gostava muito do período do Alain, que já parou. Talvez o Alain tenha sido um dos maiores, talvez o melhor que eu vi jogar. Mas ele já parou há um tempo, não sei como ele está agora. Respeito, admiro muito o Regis. Assim, eu acho o Regis um jogo bonito de se ver. Assim, né? Bandini hoje é o jogador. Eu costumo dizer, eu não digo que ele seja o melhor, mas eu digo que ele é o mais difícil de ser batido hoje. Ganhar do Bandini é muito difícil. Muito difícil. Aí você tem Vitor, Breiner, Ronald, e aí você vai, né? E muita gente. Muita gente. O Cola, e você vai. Tô com medo de terminar e a gente não fazer perguntas fundamentais como essa que o Capela está fazendo agora. No momento do corona, a gente está sem poder jogar, a confederação já adiou tudo para o ano que vem, os torneios. Você acha que os torneios estaduais ainda retornam? E qual a sua opinião sobre isso? Você acha que não deve ter mais esse ano? Ou talvez aí ainda tenha chance? Enfim, o que você acha a respeito disso? Eu acho que, olhando aqui para o Rio, a gente teve a primeira etapa, né? A gente só teve a primeira etapa. Eu acho que se tiver alguma coisa, eu imagino, vai ser mais lá para o último tri. Assim, eu acho que a gente só tem que voltar quando a gente tiver, de fato, a segurança de que a gente não vai estar colocando ninguém em risco. Eu acho que isso é fundamental. Isso é indiscutível e negociável. Mas eu entendo que há uma chance da gente retornar ainda no último trimestre e, quem sabe, a gente fazer um campeonato num formato diferente, mais curto, para a gente não perder um ano em termos de estaduais. E aí eu estou falando individual. Equipe já é diferente, porque aí já tem que pensar um pouco mais. Também acho. Mas acho que há uma chance de ter alguma coisa ainda no final do ano. E para encerrar, eu acho que vai acabar a live já. Responde a pergunta do Jonathan lá de Manaus. Qual foi o seu jogo mais difícil na sua vitoriosa carreira? Pode falar que foi contra mim? Pode falar. Difícil falar, mas eu acho que foi nas finais com o Aires, porque era uma final de estadual e estava muito parelho, e você tem o nervosismo de estar com o peso de uma final de estadual. Eu acho que foram essas duas finais com Aires, aí, em 2018 e 2017. E a pergunta do Juliano Goldin: qual mensagem que você deixa para os novatos? Vamos aproveitar, enquanto tem tempo. Não, assim, um desafio muito grande, né? O paradigma da federação, né? Quer dizer, a federação ela está aí para acolher todo mundo, não é para separar, para segmentar ou para elitizar o federado, né? Então, primeiro, a federação ela não elitiza ninguém. Paulinho, Oi. Paulinho, deixa eu te interromper, faltam 20 segundos, então quero te agradecer pela entrevista, muito obrigado a galera toda que veio. Deixe seu recado aí nesse segundo que falta aí. Seu boa noite. Eu queria agradecer o pessoal do Avaí, uma honra. É uma honra estar falando de futebol de mesa.
Acho que a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Abraço a todos que participaram. E obrigado. Vamos em frente.